Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista e o tema é empregado doméstico. Para isso nós trouxemos como nosso convidado o doutor Leonardo Andrade, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Leonardo. Noite. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Igualmente. Bom, no dia 3 de abril entrou em vigor a emenda constitucional que equipara o empregado doméstico ao empregado comum. E essa modificação ela tem gerado muitas dúvidas e polêmicas com relação tanto do lado do empregado doméstico quanto do lado do empregador também. Bom, doutor Leonardo, em fevereiro nós fizemos aqui um programa Direito da Gente falando sobre empregado doméstico, só que era ainda com relação à antiga lei. E eu acho interessante, para que fique definido para o nosso telespectador, definir o que é empregado doméstico, né? Porque às vezes quem não viu esse programa, hoje pode esclarecer o que é o empregado doméstico. Empregado doméstico é todo empregado, né, que não tenha como finalidade o lucro. Não é aquele empregado que presta serviço sem o objetivo de lucro. Então, ele é o jardineiro, o porteiro de prédio, ele é a cozinheira de casa de família, ele é a empregada doméstica em si de casa de família, né, motorista particular. Esses são exemplos de empregado doméstico. Babá. Cuidador de idosos. Cuidador de idoso. Né? Todos esses são domésticos. Todos esses são domésticos. Não existe uma especificação para cada um. Todos, generalizando, são domésticos. Né? Inclusive na CTPS, né, que é a carteira de trabalho, deve estar doméstico. Você não vai colocar cuidador de idoso porque é uma profissão que não existe. Na verdade, o que existe é o doméstico. Ah, com certeza. Né? Bom, e agora com relação a essa modificação, então, não haverá necessidade mais de distinguir se há ou não o lucro na atividade, né? Não. Ele continua sendo doméstico, né? Porque não tem o lucro. Mas não há diferença mais com relação a verbas, né? A diferença com relação a verbas trabalhistas agora não existe mais. Então, o empregador pode colocar, se ele quiser, o seu empregado doméstico para realizar algum serviço que possa dar algum lucro, que isso não vai acarretar em nada de ônus para ele, né? Mas pode dar o problema do desvio de função, aí tem que ver o que vai estar na carteira. Ah, tá. Então tomar esse cuidado. Ele tem que participar daquele tipo de serviço. Agora, se na casa, eventualmente, né, faz alguma coisa, um salgadinho, alguma coisa para vender, assim, não teria tanto problema, não. Mas aquela pessoa que todo dia... Aquela habitualidade, não, né? Isso não pode, porque aí dá desvio de função. Aí ele passa a ser uma outra categoria de empregado e, nesse caso, aí ele vai fazer direito ao resto dos direitos do empregado comum que ainda não foram... Né, concedidos ao empregado doméstico, que já estão na emenda constitucional, mas necessitam de regulamentação de lei especial. Bom, e o que mudou com essa nova emenda constitucional, Leonardo? Basicamente, o que mudou é que foi acrescido o FGTS e jornada de trabalho. Isso é o primordial. Né? A gente imagina, né, e tenta pensar por que o legislador fez isso. A gente sempre chega num denominador comum, evolução. Né? Era preciso uma evolução? Era. Mas se o legislador fez certo em fazer isso nesse momento, ou se ele pensou nos impactos, isso não tem como te dizer. Agora, basicamente, o que melhora para o doméstico? Ele vai ter recolhimento de FGTS, que antes não era obrigatório. Poderia ser recolhido normalmente, tá? Mas era uma opção. Agora ele passa a ser obrigatório. O FGTS de 8% sobre o salário do empregado doméstico. Agora, o empregado doméstico também tem direito ao seguro-desemprego normalmente, porque o FGTS passa a ser obrigatório. Isso eu entendo, porque a lei ainda é omissa. Ainda é omissa? Ainda é omissa. Antes, quando o FGTS era não obrigatório, o empregado doméstico, para conseguir ter o seguro-desemprego, ele tinha que trabalhar 15 meses e ter o recolhimento de 15 meses de FGTS, para poder ter 3 meses de seguro-desemprego. Mas como agora passa a ser obrigatório e equiparativo, eu entendo que agora seja normal. Né? 6 meses, 3 meses de seguro-desemprego, 1 ano, 4 meses de seguro-desemprego, 2 anos, 5 meses de seguro-desemprego. E a questão da multa do FGTS de 40% sobre rescisão sem justa causa. E a questão da hora extra também, né? Hora extra, porque agora tem jornada. Jornada definida. Né? O que para o empregador é uma vantagem.
dentro do meu ponto de vista. Depende do caso, né? Porque agora você pode contratar uma babá por 4 horas. Ah, sim. Antes, como o doméstico não tinha jornada regulamentar, se você contratava uma babá para poder prestar um serviço por 4 horas diárias, você tinha que pagar o salário mínimo. Agora não. Agora Você não. pode fazer a adequação ao salário. Então aí está um benefício para o empregador. Para o empregador, esse ponto foi bom. Porque os empregadores estão vendo só desvantagem nessa equiparação, né? Não, esse ponto foi, para o empregador foi bom. Muita gente às vezes fala, mas o empregado doméstico sofreu acidente, não tem FGTS. O FGTS às vezes não influenciava tanto para algumas questões previdenciárias do doméstico, porque o INSS dele, o recolhimento já era obrigatório. Então, a única dificuldade era o empregador ir no INSS, fazer o CAT, né, que é o comunicado de acidente do trabalho, para o empregado tirar a licença. Bom, Leonardo, e o que essa modificação gera de ônus para o empregador? Ele vai ter um gasto a mais mensal de 8%. Só 8%? 8%. Via de regra, 8%. Por quê? Você pega o salário mínimo, acresce 8% que é o FGTS e faz esse recolhimento direto para a Caixa Econômica. E a hora extra agora, se o se seu empregado hora fazia extra, hora extra e você não pagava, agora terá que pagar, essa né? é a questão. A via de regra, o primeiro impacto é o ônus de 8%. E gera reflexos. Reflexo. Né? Mas ele só gera reflexo como trabalhador comum, se houver habitualidade. Se ele presta 1 hora extra por mês ou 1 hora extra de 2 em 2 meses, ela não vai gerar reflexo. Mas se ela é prestada todo dia, 1 hora extra todo dia, ela vai gerar reflexo no FGTS, no INSS, nas férias, no 13º, num terço de férias, no aviso prévio indenizado. Entendi. Se for o caso. Bom, Leonardo, e com essa modificação, o empregador ele terá que contratar um contador para fazer o recolhimento desse FGTS? Olha, eu entendo que não. Por quê? Porque ele pode ir na Caixa Econômica, ir no setor direto do FGTS da Caixa Econômica e fazer o cadastro do empregado. Ele faz leva a CTPS dele, com o PIS, com o número de PASEP, e ali ele faz o cadastro dele para o FGTS. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai ver quanto dá o 8%, né, do salário, né, se for o salário mínimo ou se for o salário mínimo, né? Isso. Vai na Caixa e faz os depósitos com os códigos de PIS, PASEP e os códigos que a Caixa vai fornecer para poder fazer o recolhimento do FGTS. Então não precisa de contador. Né? Muita gente desespera, vou ter que contratar contador. Não precisa. Seria mais um ônus, né? Seria mais um ônus, mas não precisa. O próprio empregador pode ir na Caixa e estar resolvendo isso. Né? Agora, tem gente que vai preferir terceirizar esse tipo de serviço. Aí vai contratar alguém para fazer isso. A pessoa mais indicada é o contador. Agora não precisa. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório, não. Bom, e a contribuição previdenciária do INSS? Continua a mesma coisa. Pelo carnê, a mesma coisa? Mesma coisa, não muda nada. O empregado doméstico vai continuar tendo o NIT dele. O que é o NIT? Número de identificação do trabalhador, que já vai estar cadastrado como doméstico. Ele preenche a guia e continua recolhendo normalmente 12% por conta do patrão e 8% por conta do empregado. Entendi. Doutor Leonardo, fala pra gente um pouquinho sobre a questão da jornada de trabalho, como que ela ficou, como que era antes e como que ficou agora com essa emenda? Olha, essa é uma questão muito complicada, porque depois a gente pode até entrar nessa questão por causa de adicional noturno, né, de caseiros, né, que é uma grande complicação. Agora, como o doméstico não tinha jornada, você poderia ter empregados que trabalhavam 12, 18 horas sem receber nada a mais por isso. Agora, como nós temos uma jornada regulamentada, de 8 horas diárias ou 44 semanais, ele está sujeito às mesmas regras. Se o empregado trabalhar 9 horas todo dia, o que vai acontecer? Ele vai ter hora extra. Isso é natural, né? Isso acontece. Mas vai ter que pagar, então é um ônus. Agora, se ele trabalhar 10 horas por dia, ele vai ter 2 horas extras a mais. Né? Agora, o grande problema, e eu acho que o legislador não pensou nisso, é com relação ao intervalo entre a jornada. É verdade. Que é o horário de refeição. Como é que vai fazer? O empregado doméstico vai prestar o serviço de 8 a meio-dia, vai para casa almoçar, vai voltar 2 horas para poder cumprir o resto do trabalho até às 6? É verdade. E o controle de ponto vai ser feito num caderno de ponto? Né? Então o legislador não lançou regra para poder sanar esses buracos que ficaram na lei. Né? Isso aí é uma questão muito nova e a gente vai ver só com a prática e só quando o TST começar a sumular, né? Lançar as súmulas, as decisões dele.
Até mesmo porque essas questões da emenda ainda faltam regulamentação por leis especiais, isso. né? Um exemplo é o salário família, não está regulamentado ainda. O auxílio creche não está regulamentado. Apesar de o auxílio creche, né, para um trabalhador comum, ser obrigação do Estado e do município, né, principalmente do município, é um ônus do município, fornecer, né, uma creche para o trabalhador. Mas Difícil colocar isso em prática. tem que regulamentar. Bom, e como que fica esse controle? Como que você vai controlar o horário trabalhado pelo seu empregado doméstico? Haja vista que muitos ficam nas residências, né, sozinhos, sem que o empregador tenha qualquer tipo de controle, né, até mesmo de horário de chegada e saída. Como que fica essa questão? É muito complicada. Primeiro porque eu acho que o legislador não pensou nisso, né? Já existem os empregados que estão em residência há anos. Né? Então, é uma questão muito delicada. Como é que você, depois de um certo tempo, vai começar a exigir ponto, cumprimento de horário para eles? Outra coisa é como é que você vai começar a exigir, não, eu preciso com que você pare agora, meio-dia, vá para sua casa, almoce lá, volte aqui 2 horas. Como é que você vai fazer uma coisa dessas? É muito complicado. E se você não fizer? E o reflexo da hora extra que pode gerar? Porque intervalo entre jornadas, se não tem... E a pessoa, o empregado só pode comer, né, se alimentar no ambiente laborativo quando, no caso, a gente fala empresa ainda, porque isso era comum de empresa. Ela teria que ter um vínculo ao PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, com nutricionista, com como é que está essa questão. Não tem, não é definido. Cabe esperar o TST definir alguma coisa, né? Sumular para a gente entender como é que vão ser os rumos. Agora, uma coisa que eu posso garantir, vai ter que fazer controle de ponto, não tem jeito. Vai ter que fazer um cartão que fique com o empregado, uma via do empregado e uma via do empregador. Assinada, com horário de entrada e saída, porque senão não tem jeito. Mesmo que aquele empregado seja de confiança há muitos anos, infelizmente é o que a lei pede para que seja feito. Não tem jeito. Como é que você vai controlar a jornada? Não tem jeito. É a única